Meus amores, bem-vindos. É com muito amor, muita alegria que eu trago aqui para o canal Michel Alcoforado, antropólogo e pesquisador, fundador do Grupo Consumoteca, colunista da CBN, do UOL. E hoje eu chamei o Michel para a gente falar de um movimento que está rolando aqui e que parece incrível, mas talvez não seja tanto, que é essa era do protagonismo e uma epidemia da solidão. Então, se você tem se sentido mais sozinho e também tem olhado mais para o seu umbigo do que deveria, esse papo é para você. Michel, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço imensamente, Carol. Voltamos, né? Voltamos a trocar ideia e a bater papo. Feliz pelo encontro. Nossa, eu acho maravilhoso. Inclusive, nesse caminho todo, até quero falar do. A gente começou, e vale vocês olharem aqui no canal. Tem um vídeo sobre a era dos contatinhos, as relações beta. Tem várias entrevistas com o Michel. Vou deixar aqui os links para vocês assistirem todas. E tem também coluna, nossa, lá na CBN que eu fui participar com o Michel para a gente falar sobre novos modelos de relação. Michel, começando, né? Eu já fico pensando, por que que eu quis falar sobre a era do protagonismo? Porque 100 em 100 pessoas reclamam que está mais difícil se relacionar. As que estão solteiras, as que estão namorando, as que estão casadas, as que acabaram de se separar. Só que as pessoas não desistem de uma relação a dois e, ao mesmo tempo, elas estão se olhando cada vez mais do que nunca como protagonistas. Então, Uhum. eu quero ser um casal, ou um trisal, ou quatro pessoas, mas ao mesmo tempo o protagonista dessa história sou eu. Como é que essa narrativa e essa conta fecham, né? Então queria começar pedindo para você explicar para quem está assistindo e ouvindo a gente o que é essa era do protagonismo. Essa era do protagonismo ela é um reflexo de uma sociedade que, desde os anos 80, de 1980 para cá, vem apostando fortemente no crescimento do individualismo, onde a gente foi acreditando, por conta nossa e também pelo esforço que os outros foram nos ajudando a nos convencermos, que entre 8 bilhões de seres humanos espalhados pelo planeta, a gente teria como inventar que a gente é único. E único mesmo, assim, autêntico, não tem ninguém igual a gente, com ideias que só nós temos, que nós somos muito importantes, muito especiais e por aí vai. Isso se acelerou ainda mais nos últimos tempos por conta dessa invenção de uma vida completamente platamorfizada, ou seja, há uma plataforma, rede social, algoritmo para tudo. E eu brinco que isso deu ruim, porque você abre o Uber, ele está dizendo, e aí, vai para onde? Você abre o iFood, ele está dizendo para você, e aí, quer comer o quê? Você abre o Twitter, ele está perguntando o que está acontecendo. Você abre o Instagram, ele pergunta, e aí, você quer ostentar o quê? Nesse modelo de vida, onde a gente cada vez mais vai acreditando que os outros estão preocupados com a gente, e esses outros máquinas, a gente vai entrando de cabeça nessa ideia de que tem um mundo que gira em torno de mim. Vivemos esse tempo, né? Onde achávamos, né, que o mundo girava em torno da Terra, depois achávamos que a Terra girava em torno do Sol, e aí a gente agora, mais do que nunca, acredita que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Então, isso é um desafio enorme. Por quê? Porque tem um problema muito sério. Antes de ser protagonistas, ou antes da gente se inventar enquanto humano, a gente precisa do outro para fazer esse bagulho todo. Não dá, né? Você é uma grande estudiosa da psicanálise, você sabe bem que a gente só se inventa pelo outro. E esse é o nosso grande privilégio e a nossa grande diferença em relação aos outros animais, mas, sobretudo, é o nosso principal inferno. A gente precisa de alguém dando lugar para a gente no mundo para poder, inclusive, desconstruir e reconstruir um outro lugar. Isso tem sido um empecilho enorme para os relacionamentos, né? Porque como é que esse eu superpoderoso, quase um super-herói, dotado de qualidades únicas, a última bolacha do pacote, a última garrafa de água mineral do deserto, é capaz de encontrar alguém que esteja à altura dele? Não tem. E tá à altura é transar comigo quando eu achar que deve, tá à altura é ir ao cinema ver a Barbie, porque a Barbie é importante, tá à altura é comer vegano como eu como, tá à altura é não usar sapatênis, tá à altura é não usar uma meia descombinada com a camisa, tá à altura é ser eu. E a É, gente namora para ter o outro, não namora para namorar a gente mesmo. é maravilhoso. E você estava falando da psicanálise, te ouvindo falar, me veio muito a questão da Sua Majestade e o bebê. Uhum. Então, Freud diz que quando a gente nasce, a gente realmente tem essa sensação de que somos, né, a majestade
E ali naquele começo, realmente, a gente tem a vozinha, a madrinha, o pai, a mãe, ai, mas é uma gracinha, ai, mas chorou, ah, mas agora fez cocô, ai, que delícia. E não vai demorar muito tempo para a gente perceber que as nossas necessidades não vão ser atendidas. Que a gente vai chorar, a mãe não vai vir, que ela vai dar mais atenção para o irmãozinho do que para a gente. E aí a gente passa a querer esse olhar do outro, né? Para poder se construir como uma pessoa incrível. Eu vejo que tá bom, entendi que não sou majestade, passo anos me sentindo miserável, correndo atrás desse ideal de eu, e nesse lugar da gente se amar, ser nossa melhor versão, finalmente a gente conseguiu, porque fez o Botox, fez o curso de Harvard durante a pandemia, tá com um feed bom, e agora o protagonista sou eu, as regras são minhas, e a infelicidade Esse, é minha também, né? esse ponto que você coloca, eu acho que é decisivo e explica boa parte dos entraves que a gente tem vivido nos dias de hoje. Por quê? Esse indivíduo que nasce na era do protagonismo, ele é um indivíduo que fica, mesmo na entrada da fase adulta, se sentindo esse querido, que é a família. Ele não tem a quebra fundamental, que vai dar, de certo modo, um movimento para a vida para você buscar esse desejo do outro, essa vontade do outro de querer, que você perde, né, em algum momento, quando você entra na fase do amadurecimento. Então, esse é um ponto decisivo, assim, porque alguém que nasce, né, com o celular na mão e tem lá, né, brincando com os joguinhos que estão querendo te entreter, são pensados para você, brincando, com aplicativos de rede social, onde as pessoas te curtem, dizem que você é maravilhoso, estão lá comentando, falando que você é genial, e você está acreditando nisso do mesmo jeito que o bebê acreditou, que é um direito do outro falar que você é maravilhoso. Agora você não pode acreditar nisso, porque senão você não consegue sair desse lugar, que é um lugar infantilizado, né? E é isso, eu acho que é o principal entrave para as relações. E acho que é um nó que a gente se dá, principalmente as mulheres. Eu vejo que tem um discurso assim, não, mas eu não sou obrigada a me contentar com pouco. Durante muito tempo, as mulheres tinham que casar logo, e o homem era o grande troféu, e a gente aceitava qualquer coisa. Agora eu não vou aceitar qualquer coisa. Só que, na verdade, não é que a gente não está aceitando qualquer coisa. A gente está, narciso, achando feio tudo que não é espelho, como você falou, né? Eu vejo que Claro. a gente está confundindo frustração com decepção. E as pessoas estão Uhum. muito ressentidas porque o outro não atende às expectativas na velocidade que eles gostariam. E a gente Uhum. não está esperando, porque também é tanto medo de ser trouxa, porque assim, na era do, né, o protagonista no filme, gente, para você ser protagonista, lembro no meu curso de roteiro, você tá em 60 a 80% das cenas do filme, para você fazer um bom roteiro Muito clássico de bom. protagonista. Ou seja, você tem que estar em 60, 80% da vida dela. Se ela foi jantar com os amigos e desmarcou com você, então é porque ela não gosta de você, é porque ela tá te sacaneando. Se ela visualizou e não respondeu, é porque ela tá jogando ou porque ela já se desinteressou. Tudo é sobre a gente, né? Eu vejo um lugar assim de se dar tanta importância. Às vezes a pessoa tá com preguiça, tá no banheiro, tá fazendo outra coisa, né? Esse é um ponto muito importante, assim, que é que modelo de vida é esse onde a gente não pode se decepcionar? Ou mais, que modelo de vida é esse onde a gente não pode se frustrar? E isso é interessante, assim, porque se uma vida em sociedade é uma vida onde eu sou obrigado a lidar com outros, a negociação, a frustração e a decepção são partes fundamentais de qualquer encontro. Não há encontro sem frustração e sem decepção, porque o outro jamais te dará aquilo que você precisa. Não vai dar. Então, nessa vida, onde eu clico no botão, chega o Mercado Livre na minha casa. Eu clico em outro botão, a Shein, Shine, sei lá, entrega outra bugiganga. Eu clico num botão, as pessoas dizem que eu sou maravilhoso só porque eu fiz uma live falando nada. Eu clico num botão, eu coloco lá uma foto minha de sem roupa, sem camisa, sem calcinha, sem sei lá o quê, e as pessoas dizem você é maravilhoso. Sem esforço, não é possível. Isso só existe no território da imaginação, ou no território das redes sociais. Na vida real não tem. Eu falei isso para você já antes e vou repetir assim. O grande drama da nossa geração, que cresceu nesse mundo marcado pela digitalização e pela internet, é cometer o mesmo erro que a geração anterior fez com as passarelas. O grande dilema que as mulheres e os homens da outra geração fizeram, né, ou viveram, de certo modo, era de que eles achavam que a mulher da passarela era a mulher real. Não, ela só estava trabalhando, né? O grande drama que a gente vive agora é acreditar que esse eu
querido, desejado, com pequenas moedinhas, sejam elas financeiras, ou de troca, ou de comentário, ou de curtida, ou de engajamento, é um eu real, ele não é. O que não quer dizer que você não é obrigado a viver ele. Viva, mas entenda que momento que ele te serve e em que momento que ele não serve. Eu tenho repetido isso, assim, com muita força, assim, que a gente precisa, de uma vez por todas, reforçar aquela ideia de que temos dois tipos ou vários tipos de máscaras sociais, e essas máscaras, elas precisam nos servir, na medida em que eu sei quem sou eu e como é que eu utilizo essa máscara para realizar os desejos desse eu interior. Quando você começa a achar que a máscara é você, quando ela grudou na sua cara, você vira o máscara lá daquele filme, sabe? Aí não é. A gente não pode deixar achar, né? E esse é o grande problema que eu acho do amor nos tempos de hoje, assim. Você se apaixona por um eu, que é um reflexo do seu eu, por um outro que é um reflexo do seu eu, e a pessoa vai ter que se livrar daquela máscara. E você vai ter que saber como é que você lida com aquela coisa. Você não quer que o outro se livre da máscara dele. Eu não E você posso tá achar que o presa primeiro. numa sua que não te faz feliz, né? Tem Isso. um episódio, gente, do Caoscast sobre a era do protagonismo, vão ouvir. E o Wesley Xavier fala, né? O Michel pergunta, mas e aí? Quando é que você se sente protagonista? Ele fala, sabe quando eu me sinto protagonista? Quando eu controlo a minha narrativa. E aí, isso na hora me remeteu ao TED da Chimamanda, que eu amo, que é o perigo de uma história única. Porque Uhum. o que eu acho mais louco? A gente controla a nossa narrativa, mas a maioria das pessoas está com uma narrativa de coração doído, de vítima, da mulher traída, que vai descobrir na novela, que vai abrir a porta e a pessoa está lá com outra. E ai meu Deus, comigo nunca vai estar certo, eu vou virar a tia dos gatos. Então, eu me sinto protagonista ao controlar a minha narrativa e ao mesmo tempo aí eu já entro numa pira meio Vanilla Sky. Eu crio uma narrativa para mim que é uma narrativa de infelicidade, porque eu mantenho o outro sempre no papel do sacana, porque ele não atende às minhas demandas, e eu sempre no papel de vítima. Impossível, né, de viver desse jeito. Vamos ter que aceitar, assim, refazer os acordos. O grande dilema que 2023 coloca para a gente é como é que a gente refaz os acordos, eu acho. Do jeito que os acordos estavam, pré-internet, as pessoas minimamente sofrendo ou não, elas estavam conseguindo sustentar eles. A gente inventou acordos, agora, com os app dates para tudo quanto é lado, com as relações mediadas por telas, que a gente não está sendo capaz de sustentar. Então, o grande acordo é como é que a gente volta, discute com o outro e inventa um jeito de sustentar os acordos que a gente está fazendo. Que pode ser em abrir o relacionamento, fechar o relacionamento, esquentar o relacionamento, gelar o relacionamento, acabar com o relacionamento. Mas a gente precisa refazer os acordos, porque senão eles Negociar, não né? existem. A gente precisa Negociar. negociar, porque a gente estava falando disso do infantil, e eu fico pensando que também tem um lugar quase que descalibrado de a gente passou muito tempo, principalmente acho que aqui as mulheres também, se colocando como coadjuvante, e aí de repente você fala: ah, tá, eu não preciso estar atrás desse cara, eu não sou coadjuvante, eu posso falar não. E aí me vem aquela fase, eu não tenho filhos, mas tem, não sei se é Terrible 2, Terrible 3, sempre tem um Terrible que a criança fica não, 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 para testar os limites dos pais. Então, o quanto a gente também está evitando a negociação, quase que para reforçar assim, não, mas eu tenho voz, não, mas eu tenho meus limites, não, mas eu tenho minhas condições, que eu acho que sim é importante a gente colocar, mas a gente está passando o espaço de não ter a voz para uma intransigência. Você percebe isso? A gente está cada vez mais intransigente porque a gente está pouco aberto ao diálogo, né? É. O grande dilema, assim, que eu acho que é um dilema importante, não sou eu que estou falando isso, é uma autora que eu vou ser incapaz de falar o nome dela porque ela tem um nome japonês, mas ela tem um livro que eu adoro que se chama O Fim da Verdade. Michuko, Chuchuko, alguma coisa dessa, eu peço mil desculpas que eu não vou lembrar. E ela é uma grande analista do New York Times e também daquela revista New York Review, e ela vai dizer um negócio que é interessante, que as plataformas digitais, elas abriram possibilidade de gente ser voz e começar a falar, que é muito melhor do que era no passado, né? Que só tinha uma pessoa sentada num pote de ouro que tinha o direito de falar, ou uma pessoa sentada em outro pote de ouro que olhava para uma câmera porque tinha essa câmera e tinha o direito de falar. Então, as redes sociais, na medida em que todo mundo ficar famoso, né? Você tem seu próprio Instagram, seu próprio canal, seu próprio YouTube, seu próprio WhatsApp, todo mundo tem o direito de falar. Só que a gente não ganhou o direito de dialogar. E aí não dá. Tem um negócio, um conceito do. No outro dia até levei isso na rádio, um conceito do Piaget,
que se chama monólogo coletivo. O Piaget vai dizer que no processo de aprendizado de linguagem das crianças, em geral, ali se eu não me engano, por volta dos 3, 4 anos, você coloca todas as crianças na sala de aula juntas e aí você deixa elas falarem com elas mesmas. Elas ficam falando sozinha, sabe? Sabe criança que fica conversando com ela mesma, sozinha? Só que olha que interessante, o Piaget vai Já mostrar... saí com muitas crianças assim de 40 anos que eu conheci por... Ai, tantos primeiros dates assim, viu? Então, e esse povo as criancinhas ficam falando assim sozinhas, até o momento que, de tanto elas falarem sozinhas, elas começam a ouvir os outros. Elas começam a ter a possibilidade de estabelecer uma conversa e um diálogo. Eu acho que em relação às plataformas digitais, a gente está nesse momento do monólogo coletivo. A gente está falando tão sozinho, tão sozinho, tão sozinho, que a gente, em momento, vai começar a escutar os outros. E vai começar a entrar em diálogo com os outros. Em relação aos moços aí, que estão no monólogo coletivo depois dos 40, acho que tem um reflexo importante dessa insegurança, né? Quando você dialoga com alguém, você tem que estar aberto ao improvável. Você tem que estar aberto à discordância. Você tem que estar aberto a não saber tudo. Você tem que estar aberto a não saber, que eu acho que é um elemento importante na construção da masculinidade. E os homens não estão preparados para isso. O que eles fazem? Eles falam para não te ouvir. Para só eles dominarem, né? Muito. E tem um lugar de jornada do herói também, né? Porque eu Ah, penso, se é uma era do protagonismo, a gente também quer fazer uma jornada do herói, então eu tenho que me mostrar muito incrível para validar uhum. esse protagonismo. Afinal de contas, o protagonista é o mais inteligente, ou é o mais forte, ou é o mais resiliente. E aí você chega nos encontros sempre querendo colocar feitos seus e falando sozinho sobre a sua viagem incrível, sobre o TED que você assistiu, sobre a sua casa, sobre a sua hortinha. A gente, inclusive, vai ter uma entrevista sobre neomachos, porque vai só mudando o assunto, mas tem esse discurso, e eu vejo que mesmo entre as mulheres também tem isso, né? Eu stalkeio a pessoa, porque daí eu já crio ali temas de aproximação. Ah, nossa, vi que essa pessoa tem uma avó árabe, vou falar que a minha avó é armênia, já vou falar de charutinho de folha de uva, criar ali um rapport. E é sempre falando com o que eu acho que vai me colocar num lugar protagonista, fazendo um papel de nós mesmos e morrendo de medo de ser descoberto numa síndrome do impostor. Mas o ponto é que a gente lida sempre com essa ideia de que tem outras faces, não tem jeito. E que o impostor nada mais é quando você tem medo de usar uma face que você não está seguro de usar. Essa que é a síndrome do impostor, quando você é obrigado a vestir uma máscara, que você não sabe se ela cabe muito bem no seu rosto. O ponto fundamental é que vamos ter que lidar com essa síndrome do impostor de algum modo. Por uma questão muito simples. O tempo de velocidade de transformação dos costumes sociais e da vida de um modo como um todo, da maneira como a gente entende sociedade, vem crescendo numa velocidade tão grande que nenhuma máscara dá tempo de caber no seu rosto suficientemente bem. É diferente da sua avó. Que a sua avó casou com seu avô, quando você conheceu ela já tinha 50 anos de casada. E aí, ela deu tempo de vestir a máscara de mulher casada. Agora, quando a gente vive um relacionamento que não pode acabar, pode abrir, aperta, o fulano chega com uma demanda, você negocia, você abre outra demanda para ele, negocia do lado de lá, e você não sabe nem dar nome para o que você está vivendo, as máscaras vão estar sempre um pouco desajustadas. E aí vamos ter que equilibrar essas máscaras. Eu acho que esse é que é o caminho fundamental. Elas cabendo ou não. Mas, cara, eu acho que tem uma coisa super importante, que você tem que construir um espaço de segurança para você. Tá? Que é um lugar onde você não precisa virar máscara nenhuma e nem viver vestindo essas máscaras. Que é com quem você pode ser você, sabe? Que é chegar na tua casa e não precisar parecer inteligente. Chegar na tua casa e não precisar performar o café da manhã perfeito. Chegar na tua casa e dizer, tá tudo uma merda, apesar de todo mundo achar que tá tudo bom comigo. Chegar na tua casa e você poder dizer assim, cara, que vida, hein? Não aguento mais essa. Quem no teu conjunto de relações você pode viver isso? Eu imagino que a gente tem que tentar viver esse tipo de relação ou com a família ou com a família que a gente escolhe. E dentro dessa família que a gente escolhe estão os nossos amigos e os nossos amores. Se você não puder ser essa pessoa que tira a Carol comentarista da rádio, a Carol influencer, a Carol estudante de psicanálise, que vai às vezes para aula sem saber direito o que leu, a Carol, se a gente não tirar isso, e tem um lugar que eu posso ser assim,
tô tranquilo. Não, em relação a vocês, eu não preciso nutrir nenhuma expectativa. Vocês já sabem quem eu sou. A gente precisa desses lugares e a gente está perdendo isso. E eu acho que isso tem levado à epidemia de solidão, né? Porque Claro. eu penso que, e gente, vale ouvir também, tem um Caoscast de 2021, e eu Ela é fui fã ouvir ele mesmo. de novo hoje sobre a epidemia de solidão para reestudar para a pauta, e eu vejo que a gente tem um discurso de que assim, eu me sinto sozinha porque os laços estão mais frouxos, porque as relações não aprofundam, porque as pessoas não estão dispostas a trocar, mas talvez essa epidemia da solidão tenha a ver com não sustentar quem eu sou, né? Ah, Será que é tão superficial a conexão? Ou eu não me aprofundo para que as pessoas não me vejam sem ser a comentarista, sem ser a estudante? Então, como eu não quero sair do herói, eu já me afasto e nem percebo disso. Ou, como o outro não é meu espelho, como a gente falou no começo da aham. entrevista, as demonstrações de afeto estão em outra linguagem, outra frequência, outra vibração, eu já acho que não estão vindo, e aí eu me sinto sozinha. Será que eu estou mesmo sozinha? Ou eu só não estou rodeada de duplos meus, né? Esse negócio que você está falando é muito importante, né? Porque a gente precisa entender que nesse mundo, onde eu preciso de máscaras para viver, eu preciso saber muito bem quem eu sou. Por isso que psicanálise aí, e outras terapias, mas eu sou um defensor da psicanálise, praticante, né? Praticante no sentido de analisando há muitos anos. Eu preciso saber o que eu sou, muito fortemente. Sabe por quê? Porque é sabendo o que eu sou que eu consigo sustentar estar sozinho. É sabendo o que eu sou que eu consigo definir limite para o outro, não esperar que o outro me defina limite. É sabendo o que eu sou que se amanhã eu perder o espaço na rádio, no UOL, não sei lá o que, eu continuo sendo eu. O grande dilema, quando a gente está submetido a um conjunto de relações muito grande, onde eu preciso me moldando a cada uma delas, é que você fica estafado do encontro com o outro. Você já pensou, aí quem está vendo a gente sabe muito bem disso, né? Para você virar um encontro do Tinder, tu precisa batalhar, né? É quase um trabalho. Você precisa dar Jogo de conta de números. uma... Eu tenho um amigo que falava, aplicativo de relacionamento é um jogo de números. Quero ele. o jogo de números, assim, né? Você precisa adequar muita coisa. Você já pensou se um dia você tiver que ser a menina doce de manhã, a menina raivosa de tarde, a outra sei lá o que de noite, a outra muito bem sucedida de madrugada, a outra sei lá... Você pode até ser. Faz parte da brincadeira do flerte. A gente brincar com outras imagens. Mas eu tenho que saber quem eu sou, no final das contas, né? Porque senão fica impossível sustentar uma relação. O que o jogo acontece? Onde não tem ninguém que é um reflexo daquilo que eu quero ou daquilo que eu sou, onde não tem ninguém que consegue se adequar ou que eu consiga me adequar, me moldando a essa pessoa, eu fico sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Eu escolho ficar sozinho. Só que tem um dilema que vai lá de novo para o nosso começo de conversa. Não dá para inventar o humano sozinho. Vai ter que encontrar. Eu vou te contar uma frase que minha analista me disse com toda a revelação da minha intimidade. Ela me falou logo que 2021, quando apareceram as vacinas, ela me disse, Michel, você não tem medo do vírus, você tem medo da vacina. Porque a vacina ia colocar eu de novo num círculo de encontros que eu estava muito tranquilo, sabe, no isolamento. E isso, de certo modo, todos nós estamos enfrentando, porque é um reflexo do espírito do tempo. Quando o teu chefe fica pedindo para você voltar para o trabalho, não é do deslocamento que você está com medo, que você vai muito mais longe fazendo muito menos, né? Quando o teu chefe te pede para voltar para o trabalho e você não vai, você está com medo da chatice de encontrar os outros. Você está com medo do balão na mesa do vizinho, você tendo que ir lá dar parabéns para ele. Você está com medo de ter que ser simpático na Copa. Você está com medo de ter que sentar do lado do seu amigo e fingir que está trabalhando. Você está com medo disso. Você está com medo do encontro. E Então, nas relações amorosas também, né? Eu vejo que a gente se sente muito sozinha. Eu agora tenho alguns cursos, e daí eu tenho um programa de maravilhoso, estou acompanhamento acompanhando. emocional e tem um WhatsApp, e domingo, obviamente, é o hit das mensagens dos alunos, porque domingo à noite vai batendo carência e solidão, só que ao mesmo tempo são mulheres que não estão sustentando 3 dias sem o cara aparecer, porque se dá Uhum. medo de não saber o que está acontecendo. Então, para não saber o que está acontecendo, é melhor eu já saber que essa pessoa é sacana mesmo e voltar a ser sozinha. É quase como se a solidão
fosse uma doença autoimune. Você sente isso? E eu acho que tá faltando um pouco de Let It Be, assim, sabe? De Beatles na vida do povo, assim. Cara, deixa rolar. O fulano não apareceu? Qual é o teu tempo, sabe? A gente não pode deixar o outro virar cena da nossa vida. E por isso psicanálise, de novo, é importante. Sendo da nossa vida é a gente. Mas sem ser protagonista, né? Porque acho que daí a coisa Claro. eu tenho que tirar ele do protagonista e talvez pensar da gente ser uma coisa meio dança contemporânea, todos juntos fazendo o que dá para fazer Carol, ali, eu acho né? mais, não é ser protagonista. A gente precisa ser responsável pela nossa vida. É sobre isso, sabe? A gente precisa ser responsável sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre os nossos desejos, sobre os encontros que a gente aceita ter e encontros que a gente nega ter. O que está faltando para as pessoas é uma responsabilidade sobre as próprias escolhas. E aí fica difícil viver pra caramba. Se a gente não aceitar, né, que toda ação tem uma reação na física, na biologia e também na sociedade, nossa própria identidade, não vai dar. Então, ou o outro vai tomar uma ação e vai te cobrar uma reação, o que acontece é que muitas das vezes as pessoas não dão a reação, então elas não entram em contato com o outro, ou você vai ter que tomar uma reação e vai esperar, de algum modo, alguma ação do outro, né? Então, ou entendemos a lei da física básica, que serve para tudo, ou não vai dar, ou não vai dar, que a vida é isso. Vida é encontros e desencontros, vida é choque, vida é amortecimento, vida às vezes a gente precisa de uma esponjinha, sabe? Igual a gente coloca, ou um feltro debaixo da mesa para não riscar o chão. A gente vai ter que inventar essas gambiarras para conseguir continuar a viver com o outro. Sem gambiarra não tem vida em comum. É impossível. Eu preciso inventar essas coisas. Ou às vezes, sei lá, se você fica muito chateado porque o outro não te escreveu, o que você faz nesse momento para além de sofrer? E eu E tô aqui culpar o legitimando o outro. sofrimento. E culpar o outro. Ah, você correu? Você vai fazer trabalho voluntário? Você vai, sei lá, para uma casa de swing? Você vai entrar no Tinder e dar para o primeiro que aparecer? Você vai fazer o quê? Esse é que eu acho que é o ponto importante. O que a gente faz com o que o outro faz da gente? Porque Maravilhoso. senão não dá, não dá. E o povo tá parado, né? E aí nesse negócio dá o quê? Solidão. Porque eu não tô responsável por mim. Eu tô responsável pelo que o outro tá fazendo de mim. E aí não dá. Maravilhoso. Muito obrigada, Michel, que a gente possa narrar mais histórias, sair desse lugar da majestade do bebê e ser mais gente normal mesmo, né? A gente tem tanto medo de ser medíocre. Vamos ser mais um na multidão, um pouco. Daí você tá lá no meio de todo mundo, tem mais fricção, tem mais troca de olhares. Isso, exatamente. Vamos embora. É um pouquinho de mordida e um pouquinho de beijinho. É assim que a gente vai. Super obrigada, Michel. Um beijo grande, cara.